Boa noite, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade. Estamos na casa do Senhor. Graças a Deus por essa chuva. Obrigado, Eliel. Estar na casa do Senhor não é uma obrigação, e sim um privilégio, né? Servir a Deus é um privilégio. E só podemos realmente reconhecer quando estudamos a sua palavra e entendemos tudo aquilo que Jesus realmente fez por cada um de nós. Nós não fazemos as coisas por obrigação, mas devemos fazer as coisas por amor a Deus. Pedir que os irmãos se coloquem de pé. Estaremos meditando essa noite em Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 até o 28. Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 até o 28. Pedir que todos os irmãos estejam lendo junto, para que possamos aprender mais da palavra do Senhor. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de outro sacerdote levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdote, necessariamente se faz também mudança na lei. Porque aquele de quem estas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual nenhum serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor descendeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantou outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de mandamento da carne, mas segundo o poder da vida corruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é sublado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sempre juramento, porque certo aqueles sem juramento foram feitos, mas este com juramento, aquele que disse: juro Senhor, e não arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. De tão melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número pela morte, foram impedidos pela mercê. Mas estes portanto, perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vinde sempre intercedendo por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitais, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício diariamente pelo pecado e pelo povo. Por isto ele veio uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito e para sempre. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos, ó Pai, de podermos aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter intercedido por nós, por estar intercedendo por nós agora. Sabemos, ó Pai, que o Senhor fez tudo aquilo que é perfeito, porque o Senhor é perfeito.
Obrigado, ó Pai, por cada homem, por cada mulher, por cada criança que está aqui esta noite, Pai. Que o Senhor possa também estar, através da Tua palavra, nos ensinando cada dia mais. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É uma leitura um pouco longa, mas aqui o autor agora vai nos mostrar. Primeiro ele mostrou onde o sumo sacerdote Jesus veio, que ele não veio da tribo de Levi, porque ela é insuficiente. Na verdade, irmãos, toda a Bíblia ela nos ensina que precisamos de um Salvador. E ela apontou a Cristo desde o Velho Testamento até a sua vinda, até a sua morte. E somente Jesus pode salvar o homem. Não existe nada fora de Cristo para que o homem possa fazer ou buscar para a sua salvação. Sabemos que o objetivo maior de Jesus foi morrer na cruz para nos salvar. Não foi para nos curar de doenças, não foi para nos livrar da morte carnal, mas para nos livrar da morte espiritual. E é por isso que devemos realmente servir a Deus com um sentimento de gratidão. Saber que realmente Jesus ele não foi só um homem que veio a esse mundo e morreu e parece que acabou. Parece que Jesus não está fazendo mais nada, parece que Jesus, tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele fez. Mas não, a Bíblia nos ensina que ele nesse momento está intercedendo por nós. Ele está ao lado do Pai, olhando para cada um de nós. E é por isso que devemos nos alegrar, porque o Senhor cuida dos seus. E essa é uma segurança que o autor tem ensinado para nós. Devemos ter essa segurança no Senhor Jesus. Então, ele começa no versículo 11 dizendo: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse? Quer dizer, se aquele sacerdote que diante do templo ele apresentava sacrifício de animais para o povo e para ele mesmo fosse perfeito, não precisaria de um outro sumo sacerdote. Então o autor aos Hebreus está dizendo isso. Para quê? Se aquilo fosse suficiente. Se aquele sacerdote da linhagem de Levi fosse suficiente, não precisaria de outro. E esse, segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Quer dizer, Jesus, ele não é segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Foi isso que a última mensagem foi colocada, que Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Então era preciso que mudasse o sacerdote, porque ele era imperfeito. E para que algo perfeito viesse, não poderia vir da mesma linhagem. E do 13 até o 17 ele vai falar, e isso é muito legal porque estamos aprendendo isso em Gênesis, né, sobre Judá, e ali a gente vê que Jesus veio dessa tribo. Por isso que é bom a gente sempre estar aprendendo das Escrituras, para que quando vamos ler, igual agora, estamos em Hebreus, mas para entender o que o autor está falando, também temos que entender o que aconteceu no Velho Testamento. Então Jesus, ele veio de uma linhagem não de Arão, porque aquela linhagem ela era imperfeita, porque foi constituída por homens. E o autor ele vem sempre citando, ele cita o Salmo 110, versículo 4, né, que o próprio, vamos até lá, ele sempre está falando, Salmos 110,
4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante que é isso que devemos entender, que o autor está tentando nos ensinar, que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele é porque Deus assim disse que ele seria. Não é como era os da tribo de Levi, porque eles foram feitos, constituídos por Deus, sim, mas não com o juramento que Deus fez. Deus fez um juramento e Deus, a gente aprendeu que Deus ele jura pelo seu próprio nome. Por quê? Porque não há ninguém maior do que Deus. Então o seu juramento não pode ser por outro, e sim por ele mesmo. Então ele jurou que ele mandaria um sumo sacerdote, e é esse sumo sacerdote. E o que um sumo sacerdote faz? Aí a gente devemos entender o que um sumo sacerdote fazia. Ele intercedia pelo povo e também por você, por ele mesmo. E hoje o que Jesus faz? Ele intercede por nós, mas ele precisa interceder pelos seus próprios pecados? Não, porque Jesus não tem pecado. Então é isso que devemos entender, porque ele vai repetir. E é o que ele vai fazer aqui. Ele está repetindo. Ele está falando assim: lembra daqueles homens, eles eram imperfeitos, mas há um que é perfeito. E essa é a segurança que eu falo para os irmãos que devemos ter. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é capaz de fazer tudo aquilo que nós necessitamos. O problema maior é com a gente mesmo. A falta de segurança em Deus nos traz tristeza, desânimo. Parece que tem hora que nós não queremos entender a vontade de Deus, mas sabemos qual é a vontade de Deus. E é maravilhoso quando realmente entendemos o que Jesus fez na cruz, o que ele passou na cruz por cada um de nós. E é isso que o autor está tentando alertar os seus ouvintes, porque a gente até aqui entende que muitos deles queriam voltar atrás, as velhas práticas do judaísmo, e Jesus, ele é perfeito. Mas a insegurança do nosso coração tem nos mostrado que falamos que Jesus é soberano, confiamos em Deus, mas tem hora que não é isso que a nossa boca diz. Irmãos, a gente temos que realmente agradecer a Deus e confiar que Jesus, ele é excelente, é perfeito. Parece que a gente vive num mundo que parece que o dinheiro ou o conhecimento é maior do que tudo. A gente viemos à igreja quinta, aos domingos, de manhã e à noite, mas parece que o intelectual é muito mais importante do que as coisas de Deus. Por que é assim? Mas não deveria ser assim. A gente estamos estudando e vendo que o nosso sumo sacerdote, ele é maravilhoso. Só Jesus pode nos livrar do sofrimento eterno. Mas quantos de nós realmente temos feito essas escolhas? Será que realmente temos mostrado aos nossos filhos a importância de Jesus? Ou será que as coisas do mundo é mais importante do que Jesus? Porque irmãos, eu fico triste, tem hora, em ver que muitos irmãos dão muito mais valor a conhecimentos do mundo, eu falo profissional, do que as coisas de Deus. Parece que eles não entenderam o que Jesus fez. Parece que nós não entendemos a urgência que tem de se pregar a Cristo. Eu fico muito feliz quando eu vejo um pai que diz assim: eu queria que o meu filho fosse um pastor. Sinceramente, o meu coração se alegra. E não que eu fico triste porque um outro vai ser engenheiro, ou que seja o que ele quiser, mas
o privilégio de servir ao Senhor na sua casa tinha que ser maior do que qualquer curso superior. Mas não é isso que é ensinado. Mas por quê? Parece que olhamos para Jesus, parece que Jesus não é tão importante assim para nós. E é isso que o autor está falando. Jesus, ele é maior. Vocês dão uma importância tão grande ao sumo sacerdote, mas Jesus, ele é maior. E é isso que devemos colocar em nossos corações, irmãos. A importância de Jesus, se criar o seu filho, e ele tem que realmente sentir o desejo de viver na obra do Senhor. Quantos pais aqui têm filhos homens? Tem que ensinar eles a ser os futuros pastores dessa igreja. Não, mas estão ensinando coisas lá de fora. Não é errado, mas ensine os seus filhos também a desejar as coisas de Deus. Porque tem hora que colocamos que, para mim o maior, eu falo para minha esposa, eu vejo o nosso pastor, para mim não há maior privilégio do que ser um pastor. Mas tem dificuldade? Tem dificuldade. Você acha que ser um sumo sacerdote ou um sacerdote não tinha sacrifício? Ele tinha que sacrificar animal todos os dias para o povo. A gente vê muitas igrejas, o cara fala assim, eu quero ser levita, mas ele não sabe o que é levita. Levita é trabalhar, limpar o chão. Isso era um privilégio para aquela tribo que Deus escolheu. Deus escolheu uma tribo, não deu terra, mas deu para ele o privilégio de cuidar das coisas do Senhor. Se nós não ensinarmos aos nossos filhos que isso é muito mais importante do que qualquer curso superior, eu não sei o que é mais importante. Isso é importante. Spurgeon diz que um porteiro na casa do Senhor é muito mais importante do que o próprio presidente, que um governador, porque ele está servindo na casa do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, é aquilo que eu falei no começo, não é uma dificuldade, é um privilégio. Eu falo assim, que deveria haver, a briga entre nós deveria para servir na casa do Senhor, não para despachar, falar, não, isso é muita responsabilidade. Há uma responsabilidade muito grande, mas estamos servindo a um Deus que se deu por cada um de nós. Do versículo 13 até o 18, até o 17, ele vai falar de Jesus, que ele veio da descendência de Judá. E que Moisés nunca mencionou nenhum sacerdote daquela linhagem. Então ele está mostrando que Jesus, ele veio de uma ordem maior do que a tribo de Levi. Mesmo ele sendo da tribo de Judá, mas ele veio, no 17 diz, porque ele assim testificou, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. No 16 ele diz que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, que era da tribo de Levi, né? Mas segundo o poder da vida incorruptível. Quer dizer, o nosso sacerdote agora, Jesus, ele é eterno. É por isso que no começo ele compara Melquisedeque, né, que ele não tinha genealogia, porque Jesus também, ele, no versículo mais para frente, a gente vai ver que o sumo sacerdote, ele morria e ele não conseguia se manter, porque ele ia morrer, ele era um ser humano, mas Jesus, ele é eterno. Então essa é a garantia. Qual é a garantia da nossa salvação? Ela é eterna. É por isso que nós devemos ter certeza e alegria em servir ao Senhor, porque é eterna. Porque o nosso sumo sacerdote, aquele que da tribo de Levi apresentava todos os dias sacrifício, ele hoje faz eternamente para nós. E no 18 diz assim, porque o presente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza. Por quê?
a antiga ela era fraca. No 19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduziu uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Quer dizer, a lei antiga ela não aperfeiçoa nada. O homem não consegue aperfeiçoar, só Jesus. Então a nossa nova aliança está estabelecida em Jesus. E no 20, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Estava falando do antigo, eles não foram feitos segundo algum tipo de juramento. No 21, mas este com juramento, este quem? Jesus, aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, que essa é uma citação do Salmo 110. O 4, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi fiador. Quer dizer, a velha aliança, que agora não existe mais, agora é a nova aliança. Quem garante a nova aliança? O próprio Jesus. Então a nossa segurança, quem é o nosso fiador? Jesus. É por isso que não temos que temer a morte, não devemos temer qualquer tipo de dificuldade no sentido de perda de uma salvação ou de dificuldade qualquer, porque a nossa segurança está em Jesus. E o 23, e na verdade aqueles foram feitos sacerdote em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Quer dizer, a morte impedia eles. Mas, no 24, mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem que agora nos salva? Jesus. Quem intercede por nós? Jesus. Ele está dizendo, aqueles homens, eles faziam sacrifício todos os dias, mas uma hora eles morriam. Mas Jesus agora, ele fez um só sacrifício, que foi ele mesmo, por nós, e ele nos assegura. É por isso que a nossa segurança, nós não cremos na perda da salvação, porque uma vez salvo, seguro em Jesus até o final, porque é Ele, Jesus, que nos dá essa certeza, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E nisso, irmãos, que se a gente realmente conseguimos entender isso, a gente vê que, um exemplo, a Igreja Católica coloca Maria como intercessora. Não existe. Só Jesus pode interceder por nós hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que devemos saber o que o sumo sacerdote fazia. Ele intercedia, primeiramente por ele mesmo, porque ele também era pecador, e depois pelo povo. Mas Jesus não, ele intercede por nós, mas ele é perfeito, ele não precisa disso. No 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 26, porque nós convinha tal sumo sacerdote, porque nós precisávamos de um sacerdote como esse. Como? Santo. Só Jesus pode ser santo, porque Ele é o próprio Deus, inocente, imaculado. Jesus, ele não tem mancha, ele não tem pecado. O sumo sacerdote tinha, ele não podia fazer isso de uma forma permanente, porque ele também era pecador, ele precisava de animais. Eu lembro quando eu era criança, eu não sei quem me contou, mas eu não ia para a igreja, aí alguém me falou assim, que Jesus veio ao mundo porque senão os animais iam acabar, né?
Porque tinha que matar animais. E depois que eu cresci e fui ler a Bíblia, que eu fui entender o porquê daquilo. Mas alguém deve ter falado alguma coisa e eu entendi diferente. Mas hoje não há mais necessidade de matar animais. Por quê? Jesus já foi suficiente. Naquela época, na velha aliança, precisava. Penso eu, se isso acontecesse hoje, aqueles que protegem os animais, a gente estávamos fritos, né? Porque como que ia se matar o animal se hoje todo mundo defende os animais, é muito mais importante do que o homem? Graças a Deus que Jesus já veio e Ele realmente se entregou por nós. Então, Ele era o único que podia cumprir tudo aquilo que Deus queria. Ele era perfeito, Ele era inocente, Ele não tinha maldade nenhuma. Então é por isso, por que o autor está falando isso? Porque o sumo sacerdote, ele precisava, primeiramente, oferecer sacrifício por si só, para ele. Por quê? Ele também era pecador, mas Jesus não. Jesus não é, nunca foi pecador. E no 27, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferta, cada dia sacrifícios, primeiramente por seu próprio pecado e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E no 28, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento, que juramento? Do Salmo 110, que Deus faz um juramento. Deus jurou, né, que é o que está escrito também aqui no 21, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então ele é segundo a ordem que Deus estabeleceu, não homens. É por isso que nós temos essa segurança. Ele está falando assim, aquele sacerdote que vocês tanto idolatram, eles eram pecadores, eles eram fracos, eles morriam, mas Jesus não. E aí ele termina, mas a palavra do juramento que Deus fez, que veio depois da lei. Por que depois da lei? Porque o Salmo 110 foi depois da lei. Constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então Jesus, ele é perfeito. E a Bíblia, irmãos, tudo aquilo que vamos ouvir e vamos aprender é sempre focado em Jesus. Então a nossa adoração tem que ser a Jesus. É por isso que essa noite estamos aqui para adorar ao Senhor. E o que devemos aprender com tudo isso que o autor quis passar? Primeiramente, que a velha aliança não podia salvar ninguém. E tem hora que queremos voltar atrás. Só que agora nós conhecemos o que é perfeito. É por isso que devemos realmente, irmãos, se apegar. Em segundo, como vamos identificar várias seitas conhecendo as Escrituras? Muitos querem voltar ao judaísmo, colocando, eu até falei isso na outra meditação que fizemos, que querem voltar colocando Arca da Aliança dentro da igreja, colocando roupas como do sumo sacerdote. A gente vê isso muito na igreja católica, onde o padre está ali e as pessoas têm que se confessar a eles. Nós agora estamos livres para falar diretamente com o nosso Salvador. Jesus, Ele rompeu o véu. Por isso que nós devemos orar a Ele, buscar a Ele. Antes de você orar, ou antes de você falar da sua vida para qualquer um, ore a Deus, porque nós temos esse acesso. Então nós devemos aprender que Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele escuta as nossas petições. Ele está à destra de Deus intercedendo por cada um de nós. Parece ser algo assim muito repetitivo. A gente tem hora que pensa as Escrituras.
Mas se realmente entendermos o quão é maravilhoso servir a Deus, nós realmente seremos muito mais gratos e menos reclamão. A gente reclamamos de tudo, né? Igual o hino, se faz sol reclamamos, se chove reclamamos. Sabemos falar de tudo, né? Da vida do outro, mas não sabemos ser gratos a Deus. Devemos ser gratos porque temos, como foi orado aqui, um lugar onde nós estamos reunidos, e isso é o Senhor que nos dá. Graças a Deus que essa igreja tem um pastor, vemos muitas igrejas que não têm. Isso é o cuidado de Deus. Você acha que o cuidado de Deus é só quando Ele cura alguém ou um ente querido da gente, ou o nosso filho, ou porque talvez a gente tenha um emprego muito bom? Não. Nós devemos ser gratos. E só vamos ser gratos quando olharmos para Jesus e realmente reconhecer o que Ele fez na cruz. Porque nenhum dos irmãos que está aqui teria capacidade de se salvar por si só. Mas Jesus fez isso. E Jesus não nos trata como nós merecemos. Porque nós somos ruins, temos maus pensamentos, mas Ele olha para nós e Ele intercede por nós. É por isso que nós não somos acabados, esmagalhados, porque Ele intercede por nós. E é por isso que devemos honrar a Ele e agradecer a Ele, porque Ele intercede por nós. E nesse momento, Jesus está intercedendo por cada um de nós, pelo Azarias, pelo irmão Adriano, pelo pastor Marcelo, por cada irmão que está aqui. E graças a Deus, porque se fôssemos entregues, como diz Romanos, as nossas vontades, estávamos perdidos. Porque qual seriam as nossas vontades? Coisas boas não temos, porque o velho homem que habita em nós ainda só deseja coisas ruins. É por isso que devemos alimentar o novo homem, para que podemos ter forças em Cristo Jesus para permanecermos firmes, não porque nós somos fortes, mas crendo naquilo que Jesus fez, porque é Ele que nos dá essa segurança. Então, irmãos, devemos realmente termos esse sentimento de gratidão por tudo aquilo que Jesus tem feito pela essa igreja e pela vida dos irmãos. Amém? Irmão Adriano?